Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o superintendente Valgarten, Fernando Feitosa, gerente, e a Larissa, a Marcela. Cumprimento a todos da mesa e os presentes. Eu sei que é cansativo, superintendente, mas sabe que a ANUD sempre bate nessa tecla da questão da capacidade não ofertada para os usuários, né? É o que bate a nossa porta, essa reclamação, falta de capacidade. Mas eu vou desenvolver um pouco esse tema para a gente também não ficar só no lato senso. O nosso ponto aqui principal hoje é a questão do índice de saturação. Não fica claro para a gente, para os usuários, como viabilizar o que foi planejado lá no estudo de viabilidade técnica das audiências públicas, né? Aquela projeção de carga, estudos operacionais, investimentos propostos, como isso se viabiliza e como aquela capacidade declarada na declaração de rede, como se aquilo é possível se no dia a dia isso não se realiza, né? Fica confuso para o usuário como foi projetada aquela demanda, aqueles investimentos, e no dia a dia não se consegue facilmente colocar carga na ferrovia. Então, esse índice de saturação, a princípio, me parece que a metodologia nova vem a ancorar mais ainda essa perspectiva negativa do usuário, né? Essa falta de perspectiva de embarque de carga na ferrovia. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, esse cálculo que vocês fizeram como exemplo, eu colocar 6 meses a 100% de nível de saturação e 6 meses de 50%, eu vou ter 75% de saturação. Então, qual vai ser o limite de carregamento do trecho ferroviário para chegar no nível de investimento? É um cálculo assim que foge até um pouco da minha capacidade de entender como se vai viabilizar um investimento. Eu vejo o exemplo que eu estou dando. 6 meses de 100%, 6 meses a 50% dá 75%. Então, eu não consigo, já está explodindo a ferrovia de carga e eu não consigo investir ali. Então, existe uma dialética permanente, né, nessa discussão da capacidade. E eu concordo com o Paulo Roberto, da NTF. Muitas vezes a matemática não conversa com a realidade. Questões operacionais, questões até de topografia, de geometria da via, implicam na capacidade, né? O tipo de carga que você está operando, isso tudo implica. Então, é uma discussão que anda em paralelo ao indicador. Então, a gente tem que parar um pouco para discutir tudo isso antes de avançar com essas metodologias, porque tem muita coisa envolvida. Talvez a gente tenha que abrir um pouco o leque dessa discussão. Hoje eu tive num evento, olha só o exemplo que eu vou dar. Hoje eu tive num exemplo que mostrar um case de uma empresa da indústria química que recebe carga em Santos e subir a carga por caminhão para a região metropolitana de São Paulo. E eles conseguiram fazer a migração da carga para a ferrovia. Mas são tantos fatores envolvidos, desde free time do container, né? Quanto tempo o armador não vai cobrar do embarcador para poder viabilizar a operação. Ele usa 4 ou 5 trechos, segmentos ferroviários diferentes. Ou seja, se eu criar uma limitação de investimento num desses trechos, eu inviabilizo a operação toda. Quer dizer, veja bem, essa é outra nuance da discussão. Se eu estou criando uma âncora de investimentos, quer dizer, um vetor de retração de investimentos num segmento, eu evito fluxos de toda a ferrovia. Todos os outros segmentos são impactados, porque se eu tenho um gargalo lá adiante, como é que eu vou passar a carga nos outros segmentos? Então, a âncora de investimentos num segmento, ele impacta no investimento dos outros. Então, essa discussão tem que ser ampliada e trazer a questão operacional para dentro. Sim, o Paulo Roberto está certo. Só concluindo essa operação que eu trouxe como exemplo, olha só a questão como é diversificada. Ela leva 3 dias para carregar a composição, leva mais 6 dias para transportar, e o headway todo é 13 dias. Quer dizer, são 13 dias que o trem circulando entre pátios e fazendo transbordos, etc.
Então, é uma discussão tão ampla que eu não sei se é o momento de mexermos nesses indicadores enquanto não pacificarmos todas essas questões, porque nós não temos a visibilidade lá nos indicadores da declaração de rede, nem dos números projetados no EVTEA, de que essas capacidades se realizarão, né? Eu até eu gostaria que as concessionárias botassem uma tabela dia a dia de quantos pares de trem estão disponíveis para serem comercializados de capacidade na ferrovia, que seria muito melhor do que ter a declaração de rede, que eu não posso confiar, que é uma matemática que no dia a dia não funciona. Então, eu peço uma rediscussão, em nome da noite, eu peço uma rediscussão do tema, que ele é tão mais amplo. A gente não fala só de investimento, a gente está falando de operacionalização, da migração da carga da rodovia para a ferrovia. Então, é uma discussão ampla e é o que eu peço, é maior transparência também, né? O Paulo Roberto também falou da questão do volume de dados, né, que tem na apuração desses indicadores. Mas eu fico preocupado, por exemplo, quando o tempo de licenciamento, né, como que a ANTT acompanha esses tempos de licenciamentos? Ele é um fator crucial na capacidade. Como é que a gente vai saber se a concessionária está sendo eficiente no licenciamento, se ele está tendo tempo de licenciamento excessivamente longo e comprometendo a capacidade da via? A NTT consegue apurar? Como é que acontece essa apuração? É até uma demanda que eu encaminho ao superintendente, né? Um aprofundamento dessas apurações de indicadores, maior transparência, que isso seja publicado, tanto no SAF quanto no site da NTT. Eu agradeço aí pela atenção, pelo tempo disponibilizado. Obrigado, Fernando. Boa tarde para todos.